Você que é meu colega médico ou médica, existe uma maneira ótima de acabar com a chance de você ter sucesso no consultório médico de dentro dele para fora. É melhor que você conheça essa maneira para que, se você já atua no consultório, faça algo para coibir essas minas que já existem, ou se ainda pretende iniciar, é bom que já vai para o mercado com uma espécie de profilaxia de o que não fazer para não ocasionar uma destruição de dentro para fora. É esse o tema de hoje. Você que é meu colega médico, médica, interessado em temas de avanço no consultório particular, de atendimento no consultório particular. Esse encontro de hoje vai ser sobre isso, mas eu tenho outros encontros nos próximos dias. Então, um prazer receber você por aqui. Se você conhece algum colega médico ou médica que tem interesse ainda pelos temas de atendimento no âmbito particular, da sua especialidade ou de outra especialidade, eu peço aqui você encaminhe para essa pessoa. A gente vai falar sobre uns tópicos aqui com base em conteúdos de acadêmicos, né? Já visto que eu fiz MBA em gestão, além da residência médica e tudo mais, e também da minha experiência enquanto membro do núcleo gestor de um centro de cuidado humano onde atuam 25 médicos de várias especialidades e ainda sou o diretor clínico desse centro de cuidado. Então, trago experiência do âmbito da vivência mesmo e também conteúdos acadêmicos para a gente ter essa junção de mundo. Aliás, isso é muito importante, que possamos ter uma união de mundos, haja vista que durante a nossa graduação médica, esses temas relacionados à gestão, marketing, finanças, esses que eu trato por aqui, eles não são bem falados. Mas dá para juntar isso aqui muito bem com uma linguagem bem acessível e a gente consegue entender que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, bora lá falar sobre como destruir seu consultório de dentro para fora. Para começar essa história aqui, no final de semana eu tive uma vivência que encaixou muito bem aqui com o que eu vou falar agora. Eu estava com meu filho Dante aqui na parte de baixo do condomínio e ele estava descascando uma planta e tinha umas sementes dentro, parecida com aquelas sementes de pau-brasil. Ele estava tirando aquelas sementes e, com passados minutos, ele estava com algumas sementes ali em mãos. E aí me veio a ideia de perguntá-lo o seguinte: Dante, quais são as sementes do bem e as sementes do mal aqui, dentre as que você tá aí na mão? E aí ele testou, eu testei, né, de alguma forma, o seu senso de beleza, porque ele separou que as ruins eram as que estavam com alguns fungos, assim, dava para ver que elas não estavam tão sadias, e as boas eram as mais brilhantes, as que estavam mais sadias, pelo menos na ectoscopia, né, na aparência. Aí, legal, beleza. E aí ele disse: papai, vamos plantar essas sementes? Aí disse: beleza, bora plantar. A gente pegou e aí eu ainda perguntei, né? Dentre as que você escolheu como boas, qual que você vai escolher para plantar? Aí ele demorou mais um tempo para fazer uma triagem lá e dentre as já belas que ele havia escolhido, ele escolheu uma daquelas. Ele escolheu a que claramente era um pouco maior e aparentemente a mais saudável. E mais uma vez foi revelado seu senso de discernimento de saúde ali, pelo menos no aspecto da planta. Então ele pegou aquela semente mais bela e a gente foi buscar um local para plantar. Foi isso que ele pediu: papai, vamos plantar. E aí nós chegamos ao local onde tinha um balançador. Sabe aqueles locais onde ficam as marcas dos pés? Aqui tem um balançador, imagina que o local é todo na grama e naquela parte que você balança e que para o balançador fica a marca dos pés e não cresce grama naquele local. Lembra? Porque era uma área gramada, no entanto, apenas aquela parte onde você coloca os pés não havia grama. E foi ali que ele escolheu para plantar a semente. Ele disse: papai, bora plantar aqui, porque nos outros locais estavam todos gramados. E como naqueles locais com grama não havia a possibilidade de plantar aquela semente, que ele escolheu como a melhor semente para plantar, o único local que havia terra à vista era no local onde o balançador ficava acima ali e areia no pé porque não crescia grama. E aí me veio outro insight, outra oportunidade de alguma lição naquele momento. Eu falei para ele: Dante, a melhor semente que você escolheu dentre aquelas todas que estavam aí, ela vai florescer no pior terreno? E ele, lógico, me respondeu que não. A melhor semente que Dante escolheu há alguns minutos atrás, ela não floresceria no pior ambiente que ele escolheu, que era aquele local onde todo mundo pisava. Então, é preciso que nós tenhamos, além de um bom ser, né, uma boa semente, um bom ambiente para se desenvolver.
Às vezes, a semente mediana consegue um bom desenvolvimento por conta de um bom ambiente, de um ótimo ambiente, de um excelente ambiente. Agora, a melhor semente, ela não consegue se desenvolver no pior terreno, no pior ambiente. E essa é a lição que eu quero fazer aqui, correlacionar com você, aqui, dessa história. Será que, nessa história que eu contei aqui, quais as lições que você tem? Você consegue tirar alguma coisa da sua carreira médica? Imagine que, dessa história que eu contei aqui, você é a semente. E o ambiente, o terreno lá, são os ambientes nos quais você convive dentro desse contexto de emprego, de trabalho médico. Quem é você e quais os ambientes que você está? Você consegue enxergar alguma correlação com o desenvolvimento da sua carreira? O questionamento é: semente boa em terreno ruim, dá certo? Semente boa em terreno ruim, dá certo? A semente é você, o ambiente aqui é a secretária. Essa é a correlação que eu quero fazer no nosso encontro de hoje, certo? Porque a secretária, ela facilita demais um ambiente harmônico, o acolhimento dentro do seu contexto de atendimentos particulares, enquanto médico ou médica. E se você, mesmo tendo uma ótima competência acadêmica, um poder de resolução, está em um ambiente que é composto por várias variáveis e uma delas, uma pessoa, a secretária, ela não está em seu bom estado de fornecimento do seu trabalho, mesmo que você seja ótimo, o ambiente não facilita a que você floresça, a que você desenvolva. Essa é uma dor frequente, esse é um problema frequente de vários colegas que decidem atuar na área suplementar, no consultório privado. Vai para o mercado de trabalho, aluga um turno em uma clínica e verifica que há uma barreira de crescimento na sua carreira, de preenchimento de pacientes, por esse fato, pela baixa competência da secretária a prestar informações importantes para que haja a conversão. A conversão é o ato de que, quando o paciente manifesta o desejo pela sua consulta, ou pelo menos o interesse em saber mais como funciona a consulta, a pessoa que atende, que realiza o acolhimento, tem a competência em transformar essa pessoa, quando ela tem capacidade financeira, para que faça o agendamento. E algo que eu quero destacar aqui com você é que é muito frequente esse dano que os médicos têm ao alugar turno em qualquer local. Chega lá, não há uma adequação sobre quem é você, quais as suas competências acadêmicas, quais as suas resoluções, os problemas que você resolve do ponto de vista da saúde. E muitas pessoas ligam para marcar atendimento com o médico da sua especialidade e aquela pessoa não consegue prestar as boas informações. Para que isso dê um passo para resolver, eu até recomendo a mudança do termo. Uma pessoa pode ser um agendador de consulta, mas a outra pode ser uma acolhedora, né? Uma pessoa que acolhe as demandas. Da mesma forma, nós médicos. Tem médico passador de remédio, né? Carimbador de receita, carimbador de prescrição, e tem médico, de fato, que atua com maestria em todo o exame clínico, do diagnóstico ao tratamento, e leva em conta toda a jornada do paciente. Nas secretárias, a mesma forma. Tem a agendadora de consulta e tem aquela que é mais competente, que faz o acolhimento. E, para fins conceituais, quais as diferenças entre a pessoa que faz o agendamento, que é algo relevante, lógico, mas com uma perspectiva de acolhimento. Quem acolhe, acolhe com um ouvido mais aberto para resolver algum problema. Esse problema pode ser a dúvida da paciente sobre o preço da consulta, mas ainda pode revelar, através das primeiras falas que ela tem no WhatsApp ou no telefone, ela tem ainda dúvida se de fato é a sua especialidade que resolve o problema de saúde dela. Você pode entender com mais maestria se a demanda daquela pessoa tem uma urgência maior ou se a sua agenda permite flexibilidade para atendê-la com mais rapidez ali, ou permite um agendamento um pouco mais para frente. Então, a primeira recomendação que eu faço a você, que já está no mercado, é que busque sensibilizar a sua equipe, aquela que faz o agendamento, para que seja mais do que
uma agendadora de consulta. A agendadora de consulta é a pessoa que escuta e diz assim, alô, aí tem cardiologista? Sim, tem. Tem vaga para quando? Ah, para daqui uma semana. Ah, tá bom. E não fala nem o nome do médico, e diz, atende por plano. Aí, e essa é outra história que eu quero contar para você, né? O paciente liga para uma clínica, o paciente liga para uma clínica que tem muitas especialidades, às vezes dois, três colegas médicos da mesma especialidade. O paciente chega na clínica, ele consegue o telefone do WhatsApp ou liga por conta do seu esforço de marketing, enquanto cardiologista, que aqui é o exemplo, e diz assim: é que eu quero consulta com o cardiologista, o Dr. Flatson. Eu vi aqui no Instagram dele. Aí, imagina que ela fala: ah, ok, temos aqui a agenda dele, tá bem? Ah, ele atende por plano? Aí ela fala: não, atende não, mas o doutor João atende. Ela fez algo que não é ético. Ela utilizou o Flatson, teve o esforço do marketing dele, que foi lá o Instagram, ele gerou a ligação, e aí, na hora de converter a agendadora de consulta, no lugar de atribuir mais valor ao Flaton, atribuir mais informações para que houvesse o agendamento para ele e sanasse as dúvidas de forma acolhedora, ela desclassificou a capacidade que ele teve de gerar a ligação, desqualificou ali rapidamente e já direcionou para outro, que não teve o esforço de marketing, mas pelo fato de atender o plano de saúde, desqualificou rapidamente, sem nenhum esforço. Eu não estou falando para, já que é uma clínica que tem lá o plano de saúde ou outro, dizer que não tem médico que atende plano, mas que qualifique o atendimento. Ela consegue qualificar se tiver uma capacidade de acolher a demanda e para isso precisa conhecer mais sobre o médico, as competências, como funciona a consulta e tudo mais. Mas esse é um problema que ele é ajustado mediante a treinamentos. E é uma experiência que a gente tem lá na Vila Vi. Nós deixamos claro, dentro de um código de conduta, dentre as pessoas que atendem aos pacientes, que o esforço de marketing de algum dos 25 médicos que atuam lá, ele deve ser respeitado. Esse esforço gerou uma demanda financeira para o colega médico que fez com que um anúncio chegasse a alguém, ou então a sua atividade ali no Instagram ou qualquer outra rede social gerasse a ligação, e isso deve ser honrado. Então, a pessoa que atende ao telefone deve prestar todas as informações a fim de que sane as dúvidas que o paciente apresenta naquele momento e facilite o processo de decisão para o agendamento. Às vezes, quando o paciente é muito bem acolhido e é prestado todas as informações, o preço fica secundário à escolha. Até mesmo que ele não feche ali, naquele momento, por alguma condição financeira, mas ele sai com uma boa experiência, com uma boa sensação de atendimento. E mesmo que ele não se torne seu paciente, você acabou de formar um divulgador. Quando alguém pensar em um cardiologista, que é o exemplo aqui, ali no seu redor, no seu network, né, a pessoa que ligou, ela vai lembrar daquela clínica, daquele médico e vai dizer, ó, eu não marquei consulta com ele, mas o atendimento foi tão bom, tenta lá. Ele não atende por plano, mas já que você está buscando consulta particular, liga para lá. Então, uma pessoa que é bem acolhida ao telefone, no mínimo, ela se torna uma divulgadora. Aconteceu já com você? Você já foi em uma loja, mesmo que não seja do ambiente de saúde, foi bem atendido ou bem atendida e ficou com boa sensação daquela loja, mesmo que não fechou uma compra? Mesmo que você não tenha comprado naquela loja, em um segundo momento, outra demanda por aquele produto que a loja vende, você volta lá e acaba comprando, divulga, recomenda para alguém. O atendimento também é uma oportunidade de marketing, de geração de fã para sua marca. Seja você enquanto marca, dentro de um contexto de clínica, de consultório, ou você no contexto de pessoa física mesmo, levando o seu nome para a sociedade. Quando você tem aquela boa experiência, aquela boa sensação no primeiro contato, provavelmente, sabendo ou não desse termo, né, acolhimento, a pessoa teve esse tipo de atitude, uma atitude acolhedora. Então, é forte a recomendação de que troque o agendador de consulta ou agendadora de consulta, é mais frequente, mulheres nesse cenário de atendimento, para a figura da pessoa que acolhe, do acolhimento. Seja um acolhimento pelo telefone ou pelo WhatsApp, sendo mais amigável, ético, com uma escuta ativa, ou seja um acolhimento quando chega ali na recepção. Por vezes, se você está instalado dentro de um contexto de um ecossistema de clínicas, pessoas passam pela porta da sua clínica, às vezes entram por curiosidade, é frequente. O paciente
Tá só esperando consulta que está acontecendo numa sala ou outra ali vizinho, e entra lá na clínica e pergunta: aqui tem várias especialidades, eu vi aqui na porta. E ela, só por essa curiosidade, entra lá e a atendente pode ter um comportamento acolhedor. Inclusive, esse comportamento acolhedor deve ser um papel de todos da sua organização de saúde, não só daquela pessoa que vai cursar com a captação dos dados para o agendamento, mas os serviços gerais, a pessoa que serve cafés. Quanto mais complexo é o seu serviço de saúde, mesmo assim todos devem conhecer os dados básicos de tudo para prestar as primeiras informações, a fim de que não sejam pessoas que vão minar o seu sucesso no consultório. Por isso que eu estou falando aqui que semente boa em terreno ruim não é muito bom. Imagina ter o ambiente que você forma ser ruim. Então você pode ser o melhor médico, a melhor semente. Você vai ter dificuldade para consolidar o seu nome enquanto carreira em maior prazo. Essa história que eu acabei de contar, de o médico ter a capacidade de gerar a ligação e converter, aconteceu algumas vezes durante o percurso da nossa carreira, algumas experiências, e foi o que a gente buscou não fazer dentro do contexto atual que nós estamos, né? Que eu já coloquei aqui a experiência. Então, como ter um ambiente bom? Como ter um ambiente bom? Existe um termo chamado jornada de sucesso do paciente. Esse termo narra todos os passos pelo qual o paciente cursa no processo de cuidado quanto à sua saúde. Desde a sensibilização para a consulta, que pode ser quais os fatores que sensibilizam uma consulta médica. Uma queixa principal, uma dor, né? Então, pessoa que teve uma dor, tem asma, tem falta de ar, que são as queixas principais, sensibiliza a que haja uma consulta. Busca por performance, sensibiliza a que haja uma consulta, né? Então, a pessoa está com impacto mental, vai buscar o psiquiatra, né? Ele buscou uma performance humana, não estou falando de nutrologia especificamente, não. Alguém com obesidade se vê com menor desempenho nas suas atividades diárias, ele busca por performance, mesmo sem dor, né? Uma dor específica, ele busca reduzindo o peso. Então, a dor específica, a busca por performance, sinal e sintoma, e também a sensibilização por mídia. Então, se passa na televisão uma necessidade de rastreio, a mamografia, alguma coisa relacionada à saúde do homem, se tem algo que sensibiliza em termos de educação e saúde, isso é um gerador de consulta. Então, são pelo menos esses 3 fatores sensibilizadores de consulta. É o passo inicial da jornada do paciente. Se você reconhece isso, você já pode atuar nisso. Depois vem a busca, que são por diversas ferramentas, segue até a tentativa de entender mais sobre aquele especialista através da ligação. Depois desse passo propriamente e tendo o agendamento, tem a consulta, o pós-consulta. Então toda essa narrativa aqui, que envolve desde o gerador de consulta, sinal-sintoma, sensibilidade educacional e busca por performance, até o pós-consulta, validando se o tratamento proposto foi adequado, se surtiu efeito, se você proporcionou resolutividade nas suas demandas. Tudo isso aí você pode influenciar de alguma maneira. A parte que você consegue influenciar mais na jornada de sucesso do paciente é a consulta médica. Mas você não pode fechar os olhos para as outras etapas. Se fechar os olhos, pois você é corresponsável, você estará sendo negligente e é uma contribuição para o descuido do sucesso do paciente. Portanto, uma contribuição para que haja uma destruição de dentro para fora. Entendeu por que de dentro para fora? Porque mesmo que a sua consulta seja ótima, que você realize o diagnóstico e faça a melhor prescrição, se antes disso ele não teve uma boa jornada, e se depois de sair da sua sala também ele não teve uma boa jornada, você não será a primeira escolha na próxima vez que ele tiver uma necessidade, ou no caso de uma doença crônica, um retorno, ou ser um paciente de longo prazo, onde você tem a fidelização dele. Olha uma coisa que também eu lembrei agora, que já aconteceu, mesmo com a competência técnica do colega médico. Então, o colega médico realizou a consulta, fez as melhores intervenções, exame clínico antes disso, e fez uma recomendação baseada no seu diagnóstico, que foi preciso, e fez lá a prescrição, a conduta para a melhora clínica. O paciente não encontrou o fármaco fácil e nem difícil, ele não encontrou o fármaco. Tentou uma ligação para a clínica, para falar para o médico alguma substituição, e conseguiu isso, um novo contato com o médico, mas a duras penas. Isso gerou uma experiência ruim para o paciente,
uma percepção de que o médico não reconhecia os remédios, os fármacos disponíveis ali na região e, de alguma forma, houve um abalo na relação médico-paciente. Então entenda com essa história de que mesmo após uma excelente consulta, diagnóstico e tratamento preciso, prescrição, primeira escolha ali, o paciente não encontrou o fármaco porque a assistência farmacológica não estava disponibilizando aquele fármaco e uma coisa que o médico, entre aspas, não tem nada a ver, impactou a relação médico-paciente. Então, você sim tem corresponsabilidade nas prescrições que faz. Manter a atenção sobre os fármacos disponíveis na sua região, manter uma porta aberta relativamente fácil para o suporte pós-consulta, para que um relato desse de que não está encontrando o fármaco prescrito possa ser rapidamente solucionado, prescrevendo a segunda opção, dando o nome genérico em vez de um nome comercial, facilitando que o paciente inicie o seu tratamento. Então, mesmo no pós-consulta, considere a jornada de sucesso do paciente, sua corresponsabilidade sobre isso. De forma tradicional, nós somos treinados apenas para ficar centrado no paciente no contexto de atendimento, consulta propriamente. Mas é muito mais do que isso. O mercado não aceita amadores, possivelmente você já me ouviu falando isso várias vezes. Especificamente essa mina aqui que pode acontecer de dentro para fora, a recepção substitua por acolhimento é um passo relevante que você pode dar se você já está aí dentro do mercado privado. Existe um tipo de treinamento e organização de fluxo para uma clínica para que obtenha sucesso no acolhimento. E aí, nos serviços de saúde, esse documento ele se chama POP, que é um procedimento operacional padrão. Mas eu tenho uma crítica sobre o POP. O POP ele tem uma certa rigidez nas informações que estão dispostas lá, e essa rigidez pode não ser suficiente para demandas variáveis das pessoas que ligam e são acolhidas pelo WhatsApp ou pelo telefone. Portanto, além de ter o POP, que é um tipo de playout, né? Que playout significa manual e é um termo mais correlacionado aí em todas as empresas e não propriamente POP. Você tem que ter um manual de atendimento, mas tem que ter alguém com senso crítico para ser flexível ao ponto de atender demandas que você não vai seguir passo a passo ali o que está escrito no procedimento operacional padrão. Então, um procedimento operacional padrão de atendimento, de acolhimento, ele só é eficaz se houver também uma pessoa com senso crítico, com sensibilidade, e isso vem a partir de treinamentos que você faz ao longo do tempo na sua clínica ou consultório, incluindo simulações. Eu tenho até alguns vídeos gravando as simulações que a gente fazia lá na clínica. Eu ficava dentro de um consultório, as atendentes lá na recepção, nos dias de treinamento, e eu simulava fazendo alguns questionamentos lá de uma sala dos consultórios. E depois, gravava isso, depois a gente ia discutir os pontos de fragilidade daquela simulação. Isso é ótimo. Essa é uma oportunidade de identificar essas fragilidades e atuar frente a isso. Então, cuidar do ambiente para que ele seja bom facilitará a sua capacidade de dar frutos, de florescer, você enquanto semente, dentro de uma organização de saúde. O que fazer para que você seja um fato gerador de ambientes bons? Esse desafio é para você que já está dentro do âmbito particular, mas que quer aperfeiçoar sua atuação nesse âmbito, conquistar mais pacientes, ter honorários mais significativos. Você vai tentar agendar uma consulta para você, mas lógico, não é você que vai ligar, você vai pedir contar com a ajuda de algum familiar. Essa atividade se chama paciente oculto. Você vai simular essa tentativa de agendamento com alguns questionamentos e, durante todo o processo, até o agendamento, você vai identificar quais as fragilidades. Então, alguém da sua família, é mais fácil encontrar, vai ligar e vai agendar uma consulta e vai fazer algumas perguntas do seu contexto. Eu tenho algumas sugestões de perguntas. Por exemplo, imagina que você é da especialidade ortopedia. E aí, alguém vai ligar perguntando: sim, mas quem é esse doutor Roberto? Eu encontrei aqui no Google, mas não sei muito sobre ele não. Ele é bom? Aí você vai escutar qual a resposta da pessoa que vai acolher. Vai perguntar como é a consulta, aí você vai dizer, ela vai dizer como é. Se for uma especialidade que faz algum procedimento, como por exemplo dermatologia, como é o procedimento Botox? Dói muito? Você vai perguntar sobre como é o procedimento. E aí, antes de fazer essa ligação,
Até você pode simular com você mesmo quais as perguntas são pertinentes. E você pode lembrar também de que quais as perguntas eu gostaria que aquela acolhedora, que aquela recepcionista, secretária, soubesse responder sobre mim. Vai fazer as anotações e faz a ligação. Então essa atividade se chama paciente oculto. A partir dela, você vai identificar, você vai ter vários insights, vai identificar vários pontos de fragilidade e vai ter então a oportunidade de criar um ambiente bom, de treinar essa pessoa para que tenha mais competência diante das tentativas de agendamento com você. Dessa forma, o ambiente bom será compatível e gerará grandes frutos com a semente boa que é você. Quais são os resultados esperados dessa atividade? Identificação de fragilidades e oportunidade de ajustes de rota daquela pessoa que prestará as informações. Esses dois são, no mínimo, os bons resultados que você terá. Quem vai fazer? Já coloca aí. Enquanto isso, enquanto alguém manifesta aí, gostaria de saber quais insights surgiram e convidar a que participe de um grupo do WhatsApp para que seja notificado da próxima live. Hoje é terça, quarta, quinta-feira eu vou fazer outra, tá bom? Eu já até organizei os temas, que são 3 lives, que é uma hoje, a próxima quinta e a outra sábado. Aí eu vou passando as informações lá no grupo, tá bom? Para entrar no grupo, eu coloquei aí nos stories o link para entrar lá. Já tem 100 e poucos médicos. E também você pode me solicitar no direct se o link já sumiu. O tema da próxima live é quanto que eu posso faturar no consultório particular, né? Eu vou colocar 3 situações de faturar entre 20 e 28 mil por mês. Vou colocar 3 situações que são as simulações realistas atendendo 3 turnos por semana. 3 turnos por semana. E aí nas simulações eu já vou considerar pacientes de retorno, né, que são pacientes que não remuneram pela segunda vez, e vou considerar essa carga horária e a capacidade de atendimento em 3 turnos, para faturar entre 20 e 28, lógico que vai depender da sua carta de serviço, se é atendimento clínico, se tem cirurgia ou ainda procedimentos, eu vou detalhar mais sobre isso. Então se você tem interesse de ter acesso às informações que eu vou veicular na próxima live, na quinta às 21 horas também, entra no grupo do WhatsApp, no grupo Liberdade Médica, e segunda-feira eu vou fazer uma grande transmissão de lançamento de novos conteúdos da nossa plataforma. E lá eu vou informar também. E você que acompanhou a gravação, pode se manifestar também na área de comentários, beleza? Eu estou vendo vários coraçõezinhos aqui, o 100, o foguinho. Isso é uma forma de se manifestar. Se você puder digitar algo aí na área de comentários, também é legal de se perceber. Hoje aí. Então, beleza. Minha esposa dando aquele apoio, Isaac por aqui, Felipe, o Saulo, Aline, Ivoni Moreira, quer dizer, Nayana, Luiz, show de bola. Minha cunhada, Jussara, o João Tavares, Mabelle. Então, o Bob aqui também. Aí, minha irmã, a família toda aí. Então, beleza, pessoal. Foi show de bola estar com vocês aqui nessa live de hoje. E quinta-feira tem mais. A gente pode também discutir aí nos stories, no direct, algo que possa contribuir para o desenvolvimento da sua competência e do seu estabelecimento na carreira médica no mercado privado. Beleza? Vou finalizando por aqui. Ótimo descanso para você. A gente se encontra.